Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Domingas Alvim, terapeuta transpessoal, escritora e artista. E hoje eu estou aqui para ter um bate-papo muito gostoso com meu amigo José Parreira, que é um português daqui, terapeuta transpessoal também. E a gente vai falar sobre soltar. Eu vi esse post no Instagram dele, no Jardineiro de Sonhos, e eu fiquei pensando assim, né, sobre o soltar, nesse momento que eu tô vivendo, de deixar partir, soltar os pesos, soltar as mágoas, soltar as identidades anteriores, soltar as crenças limitantes. São tantas as possibilidades de soltura e de abertura, né, que a gente pode ter na vida. Então, o José já entrou, vou chamar ele aqui. Peraí, José, já te vi. Jardineiro de Sonhos. Ora viva, Tudo bem? tudo bem, Domingas, como estás? Tudo bem, tô ótima. E você? Tudo bem, tudo bem. Muito prazer em visitar-te de novo. Já é a segunda vez que a gente faz uma live, né, José? A primeira foi tão boa que a gente só continua aqui. Então, eu estava falando, te apresentei como, né, como terapeuta transpessoal também, falando que a gente ia falar sobre soltar, sobre esse movimento de desapegar, deixar partir, deixar ir e tal. E aí, vou esperar um pouco, vamos trocando uma ideia enquanto isso, que as pessoas também estão chegando. O que você acha, José, desse verbo? Como é que você pratica ele na sua vida? Opa, realmente diz-me bastante porque, aliás, eu terminei agora um curso sobre as 8 atitudes essenciais e o soltar é a quinta, é assim, uma atitude que eu chamo sagrada e essencial, e mesmo vivencial. É muito engraçado quando nós entramos neste caminho de alguma forma, tentar transmitir ou ensinar às pessoas, acabamos por estar a viver isso mesmo. Eu, em cada semana que fui partilhando a atitude, fui vivenciando. E agora também não foge à regra. Quando tu lançaste este desafio, nós acabamos por começar a viver, ok, como é que vamos enraizar isto mais um pouco, vamos aprofundar isto mais um pouco. Eu estive aqui a recapitular também alguns pontos sobre esta palavra, e a primeira coisa que me vinha era a questão de libertar, ou de alguma forma fazer funcionar. Eu gostei muito desta expressão, fazer funcionar. Não é? Nós, quando soltamos a nossa, sei lá, a nossa contribuição para a vida, ou mesmo... Eu gosto muito de pensar quando me sinto solto e me sinto leve, me sinto no fluxo da vida. Não é? Eu até há cerca de 16 anos escrevi um artigo num blog que eu tinha, que era como é que se vive em paz perante a incerteza da vida, perante a impermanência da vida. Não é? Eu sei que também pronto, estás mesmo numa mudança grande em termos físicos, não é? De um sítio para o Interiores outro. também, né? Físicos Sim, e psicológicos, né? e então não sei se queres que acrescente mais alguns pontos ou se tens alguma direção que gostavas de ir. Realmente agora Não, sinto-me a visitar-te, então mas isso é um mas aqui bocadinho, sim. pode falar, pode falar. Um, e então fui por aí, portanto, há pouco tempo fiz no meu grupo de acompanhamento, aí há umas semanas tratámos desta atitude, e então foi um pouco por aí, entre aqui duas questões essenciais. Primeiro é soltar tudo aquilo que te limita de alguma forma, ou te enfraquece, ou que realmente não faz sentido para ti. Portanto, isto depois é muito relativo, depende de pessoa para pessoa, não é? E então era um pouco por aí. Aliás, nesta escola que eu lancei do Jardineiro de Sonhos, esta comunidade de pessoas que eu vou acompanhando, que tem sido muito inspirador. No fundo é uma decisão, tu decidires materializar aquilo que sonhas ou o teu propósito. E o soltar é muito importante. Aliás, no nível 2 da escola nós fazemos exercício de meditação que nos leva ao fogo de fundo e soltamos tudo o resto. É um exercício de desapego em que até fazemos 2 listas de pessoas e de recursos e soltamos tudo para perceber que a nossa missão essencial está dentro de nós, a nossa essência está dentro. Ou seja, soltamos tudo aquilo que realmente não é essencial. E eu gosto muito de me colocar nesse... E muitas vezes temos que lá voltar para continuarmos alinhados com o nosso propósito, alinhados com o nosso fluxo. Então, se calhar, resumia aí. No fundo, é realmente para aprender a soltar tudo. São todas são coisas necessárias, não é? Estas pessoas, os recursos, o sítio onde vivemos, aquilo que temos. Mas ao mesmo tempo perceber que precisamos disso tudo também e ajuda-nos a cumprir a nossa missão, mas também às vezes nos limita. E quando nos começa a limitar, quando nos começa a enfraquecer, é porque realmente estamos apegados, se calhar, demasiado a alguma coisa. E então esta ideia de realmente... Por isso é que eu gosto muito de lá, volto lá muitas vezes, perceber qual é a minha missão fundamental, eu chamo-lhe o fogo de fundo. E acho que
eu acho que tu podes soltar tudo, menos isso, porque isso é aquilo que tu és. E então muitas vezes temos que fazer este exercício de soltar aquilo que não somos, que às vezes também nos serve, claro, que está lá, não é? Faz parte da vida, não é? Isso é bem importante. Mas para mim é decisivo, este desapego é decisivo. E quando me sinto assim com menos energia ou mais enfraquecido, qualquer motivo, espera aí, mas o que é que eu venho aqui fazer? Vamos lá outra vez voltar lá. Isso para mim é muito importante. Portanto, para aprender realmente a viver com também neste fluxo maior, porque também a vida nos vai sempre surpreender. Às vezes parece que temos tudo certinho, tudo alinhado, e estamos a cumprir, mas de repente há assim alguma coisa que nos abala. Então também aprender a soltar isso, né? Aprender a soltar isso. Por exemplo, há pouco tempo perdi um amigo de coração, assim, de repente o coração parou e ele foi. E a gente nunca está à espera, não é? A gente perceber depois também tem que soltar. E ele foi as pessoas que mais mencionou esta questão do desapego. E então, de repente, numa manhã, vai correr e o coração para e ninguém estava à espera e foi. E então é incrível, não é? É assim um desafio grande. Porque normalmente, também, há quem diga que se nós, de alguma forma, estamos em sofrimento com alguma coisa, é porque estamos apegados a alguma coisa. Então, se aprendemos a soltar com a devida consciência, enfim, é um pouco por aí. Portanto, aqui duas questões essenciais para mim é realmente aprender a libertar, porque realmente eu relacionava esta expressão inicial, né, do fazer funcionar, né, e é uma decisão também, enfim, nós fazermos funcionar a nossa vida tem muito a ver com este deixar ir com o fluxo da vida, mas ao mesmo tempo sabendo a responsabilidade que temos, qual é o nosso papel, né? Portanto, mais uma vez é aqui um equilíbrio, é uma arte, né? É quase uma arte de viver perante esta incerteza. Enfim, ia por aí. Não sei se tinhas mais alguns pontos ou que tinhas pensado para já. Não, na verdade eu falei, eu vou soltar. Quando eu falei, sugeri esse tema, eu falei, eu não quero saber, a gente vai solto e vamos ver para onde que essa soltura nos leva. Assim. Eu realmente, como você falou, eu estou num movimento muito de soltura, né? Agora que a gente está nessa mudança de Portugal para a Espanha, e está sendo muito interessante, porque você tem que, por exemplo, você começa a ver várias coisas dentro da sua casa que você precisa se desapegar, vários móveis que não dão para levar, várias coisas. E aí você começa a ver o que é o essencial de verdade. E nós vamos passar 2 meses lá na Espanha, meio que acampadas, assim, num apartamento que também vai estar vazio. E nós, assim, nós temos que levar no carro o que é realmente essencial nas nossas vidas. Cada uma tem uma mala, e aí a gente fez, e foi muito bom porque a gente viu assim, cara, o que é essencial pra gente de fato? Cabe em uma mala, são os nossos 2 cães e as nossas plantas. Então a gente vai levar uma planta que é enorme, mas a gente vai levar a planta. Em compensação, as outras coisas, a gente vai deixar para a transportadora levar daqui a 2 meses, porque a gente nem sabe para onde a gente vai, nem para onde a gente vai ficar. A gente está solto na vida, entendeu? Nós vamos parar em Barcelona e de lá a gente meio que... vamos ver em que cidade ao redor dali as coisas se ajeitam para gente. Então, é meio que um exercício de soltura, e eu acho que esse lugar da soltura, do soltar, tem muito a ver com um lugar de confiar, né, Zé? Que é aquele lugar de confiança na vida. Porque quando eu solto, eu estou soltando para ir para um desconhecido, né? Eu vou entrar numa zona escura, que eu não sei o que vai estar ali. É invisível, eu ainda não consigo ver, eu sou cego para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem esse lugar de saber qual é a sua verdade, saber seguir a sua intuição e ter esse fogo, né, esse fogo essencial que se chama fogo de chão, né, esse fogo essencial da vida dentro de você, você tem uma confiança de que, por mais que alguns obstáculos cheguem para nós, a gente sabe que até o que vier de ruim vai ser bom em termos de crescimento. Então você precisa realmente se desprender, eu acho que muito daquelas conformações ou daquelas idealizações, né? E a gente, hoje em dia, a gente já faz esse exercício aqui em casa. Não, eu vou me soltar do que vai ser, da idealização, da projeção do que pode vir a ser, não me interessa. A única coisa que me interessa é eu manter o meu sentimento de que o que vier vai ser bom para o meu crescimento interior. Ponto. E aí você já fica muito mais fácil se equilibrar, né, perto disso.
Sim, realmente a mudança de casa é um grande exercício, não é? Porque realmente tens que escolher o que é que eu realmente preciso, não é? E quando nós mudamos de um sítio para o outro é sempre um grande exercício, não é? E eu tenho muito este espírito peregrino em mim, e lembro-me sempre quando fiz assim, a última grande peregrinação que fiz, fui de Sintra a Nazaré, e também fui só com uma mochila às costas e nem sequer planeei onde é que ia ficar, onde é que não ia ficar. Então também é um belo exercício. O que é que tu levas na tua mochila, não é? E também convém ser leve o suficiente, ser leve o suficiente para também depois vais ter que carregar às costas. Isso é um bom exercício. Tenho um amigo meu que também é montanhista e era um dos mandamentos dele era alivia a mochila, não é? Aqueles pesos que nós carregamos, muitas vezes então é quando vamos assim, também, simbolicamente e realmente, não é? Quando vamos assim a pé e lançamos-nos no... o que estavas a falar na mudança de casa também é igual, não é? Porque tens que escolher realmente o que é que queres levar para facilitar e ser menos penoso. Isso também realçava isso, não é? Porque isto realmente de viver cada vez mais também para mim é uma grande aprendizagem, como é que se vive em leveza, não é? Como é que se vive em leveza, não carregamos os pesos, porque tudo o que tu levares vais levar contigo, não é? Então vai fazer parte da paisagem, não é? Isso é uma frase que me acompanha há algum tempo. Exato. Então como é que nós aprendemos a viver em leveza e escolhemos só aquilo que realmente importa levar, aquilo que realmente nos fortalece, aquilo que realmente nos dá prazer, nos expande, não é? Na escola transpessoal também se usa muito desde onde é que parte, não é? E claramente, por exemplo, quando escolheste as coisas que estavas a dizer, de certeza que é aquilo que te dá mais, que te expande mais o coração, não é? O que é que eu realmente vou gostar de ter perto de mim, não é? E às vezes são coisas muito pequeninas, muito simples, não é? E esta simplicidade também me atrai bastante para realmente, lá está, teres esta leveza, portanto, tudo o que realmente te pesa e que te contrai o coração, normalmente é para soltar. E muitas vezes é difícil porque nós vivemos apegados, não é? Somos seres humanos e temos um ego, temos uma mente e vivemos apegados a pessoas que gostamos, a recursos que temos e aprender que realmente aquilo que realmente nos nutre não são provavelmente coisas, não é? Enfim, dependendo depois de cada pessoa, é assim uma aprendizagem, é mesmo uma aprendizagem. Sim. E eu acho interessante porque a gente também tem que falar que não são só coisas materiais, né? Mas esses pesos emocionais que nós carregamos, né? Ressentimentos, mágoas, tristezas, raivas, frustrações, tudo isso, né? É um trabalho muito constante que eu faço com os meus pacientes de entender que é preciso você se liberar disso para você conseguir chegar ao que você falou, o seu coração. Porque quando você sente o peso é porque o seu coração está contraído. Todo mundo que, respiro aliviado, soltei, tomei uma decisão, deixei para trás o que não era mais meu. E eu vejo muitas crenças limitantes assim, que as pessoas têm, né? Às vezes, que te impedem de se soltar da sua identidade, que eu falei, a sua identidade já defasada, a sua identidade antiga, a sua identidade que já não te comporta mais, que virou uma caixa apertada para sua alma, entendeu? Então você precisa se soltar também dessa identidade e entender que você, quando no processo terapêutico, eu falo que eu estou vivendo isso agora, é um processo de luto, né? A gente precisa aprender a soltar as nossas identidades que vão ficando para trás, vão ficando menores e se expandindo, né? A nível comportamental, a nível mental, a nível emocional, para que nós nos tornemos cada vez maiores e deixemos aquelas casquinhas que eram pequenas, aquelas caixas, porque mas isso não sou eu, não sou mais eu me comportava assim. Nós estávamos fazendo esse olhando para trás esses dias e a gente estava pensando assim, nossa, há 15 anos atrás, eu e a Xanda, nós éramos tão diferentes, eu era uma pessoa com apegos tão pequenos, ficava com birrinhas, egoísminhos, sabe, egoísmo, pequenininho. Eu falei, gente, ainda bem que a gente se expande, ainda bem que a gente se muda, né? Porque as pessoas às vezes me perguntam, Domingos, você acredita realmente que uma pessoa que entra num processo terapêutico de autoconhecimento, ela tem condições de mudar? Eu falo, ela tem demais. Se você conhecesse a Domingas de 15 anos atrás, você não ia nem querer estar. Ela era chata, resmungona, ficava toda hora reclamando, chata. Eu não aguentaria ela, entendeu? E hoje eu sou uma pessoa assim, zen, equilibrada, harmônica. Mas por quê? Eu quis me soltar. Eu quis me desprender daqueles pesos. Porque quando a gente reclama muito, é porque no fundo a gente está frustrado com alguma coisa. Frustrado com a vida que a gente deveria estar tendo. Só que a gente tem tanto medo de assumir a nossa verdade que a gente fica, né,
numa caixinha menor do que cabe a nossa alma. E isso faz a gente sofrer. E é por isso que a gente reclama tanto, porque a gente precisa externalizar uma dor, né, José? Antes de você responder, eu queria que as pessoas colocassem, assim, o que é que vocês que estão aí olhando, falando com a gente, têm dificuldade de soltar, né? Para a gente também buscar essa interação, assim. O que você teve dificuldade de soltar na sua vida, José? E que hoje você vê que foi uma das melhores coisas assim, que você fez por você. Eu realmente, enfim, de alguma forma sempre tive a bênção de poder enfim, decidir fazer aquilo que sentia que tinha que fazer, não é? E então, e sempre tive esta questão do propósito de ir em busca. Por exemplo, eu tirei o curso de Economia e não me encaixei ali e percebi que foi a primeira vez aliás, foi a primeira vez depois de terminar o curso com 22 anos que eu percebi e fiz a minha questão, ok, agora o que é que eu vou fazer? Até lá segui sempre o rumo que mais ou menos me foi indicado, quando eu realmente tive que perceber, ok, agora o que é que eu realmente quero fazer? E então depois surgiu a hipótese de ir para a Índia fazer um estágio internacional e aí eu larguei tudo. Foi talvez a primeira forma, porque eu sabia, sentia, lá está, por isso é que isto do fogo de fundo, como falas, ou fogo do chão, também é interessante pensar assim, também dizer dessa forma. Eu sabia, eu vi aquele cartaz e alguém em mim disse, não, é por aqui, a minha essência diz, olha, é por aqui. E eu sabia que ia fazer, então passei por todo o processo e soltei a minha família, até soltei o meu primeiro amor na altura e fui sozinho e pronto, eu sabia e fez parte daquela viagem de 6 meses, de alguma forma balizou a partir dali toda a minha vida, foi assim bastante forte. Eu costumo dizer que aprendi mais em 6 meses do que em 4 anos no ISEG, na Universidade em Lisboa. E essa foi. Depois de voltar, tirei o mestrado em Portugal e depois fui outra vez para Angola também, soltei tudo e fui para Angola. Portanto, realmente a minha vida, depois tenho muito este espírito peregrino, estou sempre a saltar assim de um sítio para o outro e gosto muito aliás, a minha família também se espalha um bocadinho por Portugal neste momento e então eu pronto, então aprendi a levar só uma mochila com umas pequenas coisas. Agora, por exemplo, estou apegado aqui ao telefone porque me permite fazer isto e permite-me trabalhar. Mas gosto muito desta liberdade e trabalhar onde estiver e o que a internet hoje nos proporciona, falar para o mundo onde quer que nós estejamos, é uma liberdade brutal. Mas pronto, basicamente isto resumindo, eu acho que tu podes saltar tudo e essa também tem sido a minha experiência. As pessoas, os recursos, mas aquilo que realmente tens que fazer, não podes. Acho que aquilo que realmente é o teu propósito, e eu no direto que fiz sobre o soltar, usei a carta do propósito da escola transpessoal, porque eu acho que tu podes soltar tudo, menos aquilo que vens fazer, menos aquilo que és. E aquilo que tu falavas de uma coisa muito interessante, porque realmente eu se olhasse para trás e me dissessem que eu estava a fazer o que estou a fazer hoje, e depois de ter feito um caminho também de reconexão à natureza, a questão do jardineiro vem daí, e de plantar o meu jardim também, se me dissessem há uns anos atrás, primeiro que eu seria professor de Economia, depois que andava a plantar árvores, até depois acabei por ser um bocadinho de pastor, fiz um bocadinho de tudo na herdade do meu pai, e agora o trabalho que eu faço agora, que realmente acho que encaixou realmente, porque eu conto isto muitas vezes, agora recentemente, nos últimos 2 anos, acho que encaixou, pelo menos para já, este jardineiro de sonhos, estou ao serviço da vida desta forma, porque esse é o meu fogo essencial, estar ao serviço da vida, mas foi todo um processo de reajuste, porque eu sempre que fazia alguma coisa pensava, ok, vou fazer isto para o resto da vida, e algo não encaixava ali, algo não fluía ali, então continuava à procura e continuo, a aprendizagem continua sempre. Mas é muito interessante o que disseste, porque é incrível, porque a gente não sabe realmente no que é que se vai transformar, vamos seguindo os sinais, para mim pelo menos é o que eu faço. Mas sim, se eu olhasse para trás e me dissessem que eu estava onde estou, que tinha a família que tenho neste momento, nem sequer imaginava, por isso é que eu costumo dizer que a realidade supera o sonho. Mas temos que marcar presença, não é? Por exemplo, agora tu me tens convidado para fazer isto. Está de tal forma alinhado que eu já nem consigo dizer que não, porque já é de tal forma difícil dizer que não. Isto é eu no último direto que fiz falei sobre isso, que acho que é importante, porque eu estou numa posição tal que eu sinto-me realmente para já, enfim, bastante abençoado neste sentido, é que é quase impossível tu não te transformares na pessoa que nasceste para ser, se tu te alinhar, e a meditação ajudou-me imenso, nos últimos anos de reconexão, todos os dias. Ainda agora estava a ver aqui um vídeo que tu puseste nos teus rituais diários. Eu realmente tenho, acho que solto tudo, menos um ritual, que é os tais 22 minutos de amor por mim, da meditação transpessoal. E tem sido incrível nos últimos anos.
há pouco tempo cheguei às 1200, e então 1200 meditações, portanto, pelo menos 22 minutos por dia. E isso tem-me ajudado a manter-no alinhado, lá está, a soltar tudo o que, todos os dias, a soltar isso que não me fortalece de alguma forma e que ainda me limita de uma forma. Então é por aí, enfim, de seguir algumas pistas. Até tenho aqui uma história que, se quiseres, depois eu posso contar, que eu gosto muito, que contei no direto lá no grupo. Mas força, também não quero... Não, força, não sei se... pode contar, pode contar. Eu uso muito estas histórias, também já me acompanham há cerca de 16 anos. São histórias de sabedoria da alma do mundo. Também estou prestes a lançar um livro sobre isso. Aliás, agora estou aqui no Algarve, e há cerca de... Quando a minha filha nasceu, com a mãe, passámos aqui o primeiro ano, e eu dizia que só queria... Lá está, também tínhamos acabado de sair de Angola, lá está, soltámos cerca de 6 mil euros por mês. Já estava a coordenar o curso de Economia, ela já estava a coordenar o curso de Relações Internacionais, voltámos para Portugal porque sentimos que a Lara tinha que nascer em Portugal. E então ficámos um ano, há cerca de 12 anos atrás, quando ela tem 12 anos, sem saber bem o que é que íamos fazer. Então eu sonhava de alguma forma que podia simplesmente estar a contar estas histórias aqui no passadiço, aqui no Algarve, porque gostava tanto, é tão poderoso. Ou seja, para mim saltava tudo, menos esta sabedoria que eu de alguma forma agora sinto cada vez mais vontade, e é isso que eu estou a fazer, de partilhar esta, que eu chamo uma síntese essencial, que é um bocadinho juntar a sabedoria da alma, a sabedoria ancestral com o conhecimento que nós temos também no nosso dia-a-dia. Não? E então conta-se, a história é mesmo o desprendimento. E então conta-se que numa aldeia vivia um mestre zen que chamava-se Akuin. E então naquela aldeia houve uma rapariga que ficou grávida. E então aquilo foi assim uma desonra para a família na altura, porque ela não era casada, e o pai ficou muito chateado e disse: então, mas diz-me lá quem é o pai. E ela, por pressão do pai, disse: é a Queen. Disse que era o mestre Zen. Então o pai depois levou o filho à Queen e deixou-o ali no chão: olha, parece que este filho é teu. E insultou-o e desprezou toda aquela situação miserável. E lá o mestre Zen não disse nada, disse: então pegou no filho e acolheu-o nos braços. Para ver, até posso mostrar aqui a fotografia da história, tem umas cartas muito bonitas. Uhum. Então ele acolheu nos braços, não disse mais nada, disse e acolheu nos braços. Muitos dos discípulos da Aquina até o abandonaram porque acharam que ele entrou em desgraça, mas ele não disse nada, só cuidou do bebê. Sempre que ele precisava de leite, ia pedir leite às vizinhas, cuidou dele o melhor que conseguiu, sempre ali protegido. Às tantas, a mãe não aguentou a separação do filho, e lá confessou a verdade ao pai e disse quem era o pai. Então o pai voltou à Queen, voltou ao mestre Zen e foi pedir perdão. Foi-lhe pedir perdão: olha, afinal não é verdade, o filho não é teu. E ele não disse mais nada, simplesmente disse: e entregou-lhe o filho. Isto para mim, pronto, enfim, depois eu gosto só de contar a história e a interpretação fica para cada um. Claro que depois nós estamos aqui os dois e podemos interpretar, mas para mim esta é das histórias que eu mais gosto. Então, a nível do desprendimento, enfim, porque ele realmente acolheu, pronto, então se é para cuidar dela, eu cuido. Portanto, no fundo, também é um bocadinho o que eu estava a tentar explicar há pouco, é fazermos o que temos que fazer, independentemente do que os outros dizem ou do que os outros acham, e depois, repara, ele depois, como o acolheu, também o entregou, apesar de claramente poder já estar apegado à criança, porque tinha cuidado dela, não é? E então é assim, e repara, as situações da vida aparecem-nos e nós temos que responder de forma consciente qual é a prioridade. Agora, neste caso, era cuidar do bebê. E depois também o conseguiu soltar. Até me estou a arrepiar porque realmente estas histórias é uma forma de desapego. E esta atitude, no fundo, é uma atitude perante a vida, não é? O que é que realmente queremos soltar, não é? Eu podia ter tido milhares de reações perante a situação, mas não. Acho delicioso a forma como ele lidou com a situação. E depois também a pessoa vive a própria experiência, por mais que as pessoas digam que és isto, que és aquilo, deves te comportar desta forma ou daquela, não. A pessoa que medita conhece a si própria. Então, ir nutrindo isto, e o que é que realmente faz sentido fazer no nosso dia-a-dia. Eu falo muito nisto. Como é que nós levamos estas atitudes e esta ação consciente para o nosso dia-a-dia, não é? Para as nossas 24 horas, não é? Para as pessoas que nos rodeiam, para nós mesmos em primeiro lugar, porque não nutrindo em nós também não conseguimos nutrir nos outros. E então este desapego dá assim uma leveza que parece que nada nos perturba, não é? Nada importa, que não é bem verdade que nós sentimos tudo, não é? Como seres humanos. Mas parece que conseguimos aqui uma distância justa, não é? Nós falamos muito da meditação, que nos acaba por dar a leveza de fazer. Há pouco tempo vi também
na atitude da compaixão, falei um pouco sobre isto. Qual é a atitude que não deixa peso, não é? É quase como escrever na água, não é? Nós andamos, estamos cá, mas ao mesmo tempo parece que não somos bem deste mundo, não é? Deixamos a nossa marca, fazemos o que temos que fazer, mas ao mesmo tempo há este desapego, há este soltar, que não somos assim tão importantes, mas ao mesmo tempo somos preciosos, não é? E eu realço muito isto, esta percepção de que somos realmente incomparáveis e insubstituíveis, ninguém pode fazer o teu trabalho, ninguém pode fazer o meu, e nós apurarmos esta preciosidade, para mim é deliciosa, porque nos dá também bastante autoestima, ao mesmo tempo que soltamos o ego, mas ao mesmo tempo estamos presentes. E este equilíbrio delicioso. Enfim, para mim é por aí, para mim é mesmo por aí. Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa eu anotei algumas coisas aqui da intuição, né? Da gente saber ouvir a voz da intuição, e a meditação, ela é um instrumento muito poderoso para isso, porque é o seu lugar de silêncio. É quando você vira um ermitão no meio da cidade, no meio do caos, e você entra para dentro da sua própria caverna. E aí lá naquele profundo silêncio, naquele lago, né, que está dentro de você, de repente sobe uma borbulha, estoura, e ali tem uma informação que é ouro, né? Eu acho que a meditação, para mim, também foi um espaço decisivo. E outra coisa que você falou, né, que hoje eu postei realmente os meus rituais diários, foi porque eu fui viajar, a gente foi para o Algarve passar férias, e a gente parou. Eu nem sabia que você estava no Algarve, eu sei que você morasse em Lisboa. Então, eu tinha até falado, tinha contactado. Mas, comemos bem e tal, levamos as nossas comidas para a gente comer lá saudavelmente, mas deixei um pouco de lado, assim, fiquei mais contemplando as praias e tal. E aí, quando eu voltei nesse caos da mudança, a gente passou a primeira semana aqui e eu saí fora dos meus rituais. E eu comecei a sentir falta. Falei, peraí, esse desequilíbrio exterior está começando a influenciar no meu equilíbrio interior. E eu prezo demais pelo meu equilíbrio interior. Eu uso o caos externo para me fortalecer em termos de equilíbrio interior. E aí eu falei, mas é claro, você saiu das suas rotinas, você saiu dos seus rituais. Porque os rituais são o incorporamento, né, dos nossos preceitos espirituais, dos nossos preceitos de consciência, dos nossos preceitos mentais, emocionais. Então, depois, só eu voltar, comecei a fazer a saudação ao sol, meditar 1 hora de manhã, fazer um exercício físico, fazer os meus cuidados pessoais ali com o meu corpo, e aí pronto. Assim, foram 3 dias, eu falei, e olha que eu tô de TPM, tô de tensão pré-menstrual, aqui é síndrome, né? Não sei como é que vocês chamam aqui. Mas porque no momento desse, com tanto caos externo, mudança, o futuro, como é que vai ser, não sei o que lá, ver documento, não ver, é outro país, é outra língua, tem que aprender, enfim. E eu falei, gente, sabe quando você até fica feliz com você mesmo? Você fala, caramba, Domingas, parabéns, você está conseguindo. Né? Porque as pessoas acham que o equilíbrio é uma coisa natural. Não, o equilíbrio é um trabalho interno, diário, que você faz. E esse lugar da meditação, ele coloca a gente nessa esfera que parece que a gente tem um distanciamento. Tá, a casa está caindo, o caos está acontecendo externamente, mas dentro da gente a gente está tão bem ancorado numa areia tão profunda, né, José? Que tudo parece que está em câmera lenta, né? Parece que você tem um tempo de resposta, você tem tempo para pensar, parece ser meio Matrix, né? A bala vem e você tem tempo de considerar a trajetória dela, pensar, e quando você responde com muita consciência, né? Você não reage, veio papo, não. Você responde, ou seja, a coisa vem, você escolhe a reação que você vai ter, e quando você responde, você tem assertividade na escolha da sua resposta. Isso gente, alcançar isso, né, Zé? A gente sabe que é fruto de muito autoconhecimento e de muito trabalho. Mas, para mim, é de uma libertação, é de uma leveza, de uma soltura, né, que tudo à volta pode estar um caos, mas eu tô livre por dentro. Isso é muito bom. Isso lembra-me também o trabalho que estou a fazer com o Sagrado Masculino, e aquela definição que diz que pronto, isto também, mais uma vez, a energia masculina toda a gente tem, não só realçar isto, não é só os homens, mas lembro-me disso, que houve uma definição que eu gostei muito há pouco tempo, que é ser homem, estar no meio do furacão, estar tranquilo, estar sereno no meio do furacão, e fez-me lembrar o que estavas a dizer. Ainda hoje
ainda hoje eu tinha este direto contigo, e para mim isto faz mesmo parte do meu propósito, esta comunicação, esta escola que eu lancei para o mundo, e isto ativa-me o fogo de fundo, de tal forma que me tranquiliza cada vez que faço isto. Por isso é que eu digo que já, sempre que eu tenho algum convite deste género, de partilha, no fundo, do meu fogo, da minha missão, já não consigo dizer que não. Dependendo de certas coisas, claro que depois é muito bom estar, esta leveza também, no fundo, transparece muito a atitude do sem esforço, não é? E às vezes, e para mim o essencial é tu escolheres no teu dia-a-dia aquilo que é realmente prioritário, aquilo que realmente faz mais sentido. E deixaste de fazer tudo o resto, porque o que não faz sentido é que te pesa. E isto depois depende muito de pessoa para pessoa. E ainda hoje estava aqui com os meus filhos em casa e depois a certa altura pensei, não, estou a precisar, não meditei de manhã, a certa altura no meio da tarde estava a precisar, não, vou ali recolher-me um bocadinho, preparar um bocadinho aquilo que quero dizer, aquilo que quero falar, ou que faz sentido para mim falar com o Domingos. E foi essencial, lá está, tive aqui uma meia horinha e foi essencial para depois voltar lá para o meio da brincadeira e de tudo o resto, de forma muito mais assertiva. Portanto, e realmente isto também é um exercício de compaixão para connosco, sempre que nós sentimos, e mais uma vez a meditação trouxe muito isso. Eu de antes recomendo sempre que as pessoas façam de manhã, e especialmente quem está a começar, para alinhar todo o dia, aliás, como tu partilhaste hoje nos rituais diários. Mas a beleza disto é que quanto mais se faz, menos precisa. E então eu vou sentindo ao longo do dia quando é que realmente preciso. E então é muito interessante. Então vou sentir, e é importante a pessoa ter esta dose de compaixão, porque quando já não está a conseguir não reagir, eu às vezes acontece, mas às vezes é mais fácil para mim, menos do que reagir, eu começo a ficar mais introvertido, mais para dentro. E então é preciso, ok, estou a precisar ou seja, para mim é uma defesa, em vez de estar a reagir, vou para dentro e fico em silêncio, mesmo dentro do caos, digamos assim, ou do dia-a-dia, ou dos desafios do dia-a-dia, que a vida nos coloca. Também não estamos lá por acaso, não é? Temos que saber lidar com isso. Mas só para realçar esta importância deste voltar a casa, deste voltar ao coração. E, por exemplo, nesta viagem que vais fazer, eu acho que, se é que posso, é o que nós estamos a falar, não é? Mas eu acho que o que realmente pode ancorar é precisamente continuares a fazer aquilo que é o teu trabalho vital. Eu até lhe chamo, aliás, na escola transpessoal, nós no segundo ano de terapia fazemos o nosso projeto vital, não é? E acho que tem um nome que diz tudo, não é? Aquilo que é o nosso projeto vital nós não podemos soltar, não podemos desapegar-nos dele, porque é aquilo que realmente nos dá energia, não é? A nossa essência, não é? É como se soltarmos aquilo que somos, e isso aí acho que já não é possível para mim, pelo menos eu vou ao desapego até aí, não é? Até aí já não consigo ir, porque acho que é esquecermos aquilo que somos, e aí não dá. Portanto, qualquer mudança que seja, nós mantermos cientes daquilo que viemos fazer e o que somos, e pronto, a meditação também ajuda muito nessa reconexão diária. Portanto, acho que é por aí, e acho que é aquilo que nos pode ancorar. Olha, aconteceu-me na Índia também, quando eu fui em 2003, eu acho que tive ali uns momentos quando cheguei lá e realmente me vi sozinho. Eu até me sentia analfabeto, que nem conseguia ler. Na altura tinha 22 anos, 23 anos, ia fazer 23. E estava, eu lembro-me que houve ali 3 ou 4 dias, acho que tive das maiores depressões da minha vida. Senti-me mesmo assustado perante aquilo tudo. E mais uma vez aquilo que me susteve foi, espera aí, mas o que é que eu vim para aqui fazer, não é? O que é que realmente, qual era o meu propósito de vir? E eu percebia que tinha ali um propósito maior, então a pouco e pouco fui-me reconectando. Mas lembro-me bem desses 3, 4 dias ali, fogo. Aliás, eu tive uma colega minha que foi comigo, na altura, nós conhecemos uns tempos antes de ir e fizemos a viagem de avião, e quando eu dei por mim, ela já tinha voltado para Portugal, porque não aguentou ali o impacto. Pronto, mais uma vez, provavelmente o propósito dela passa por outra coisa, a vida não se engana, não é? Mas naqueles momentos não era fácil a gente fugir e perceber, não, então... Daí lá está esta questão que estavas a falar, como é que nós estamos conscientes daquilo que temos que fazer em cada momento para nos mantermos ancorados, porque realmente a vida vai nos testar, não é? A vida vai nos testar perante... Há sempre esta incerteza, esta impermanência, e como é que nós vamos vivendo bem, não é? Leves e felizes e realizados, e sabendo que temos um propósito. Para mim para mim é decisivo, este sentido, que por isso eu costumo dizer que até o meu sagrado feminino estava mais desenvolvido, porque eu andava sempre à procura do sentido. Esta questão desta intuição estava sempre muito em mim. O que me faltava era a assertividade e a objetividade para fazer o caminho na prática, que é isso que eu agora estou a desenvolver nos últimos anos. E estes diretos fazem parte desse caminho, porque me centram e é uma forma de comunicação perante esta escola que eu lancei, que estou a materializar. Então é assim muito, muito bom, tem sido muito bom.
E é interessante porque eu tô no caminho oposto, assim, né? Eu sempre fui muito polo masculino, no sentido de ser o da execução, o que põe para fora, o que faz. Só que o polo feminino, que era da sustentação, é justamente o que eu consigo, o que eu estou conseguindo fazer hoje e que eu não conseguia fazer nas outras áreas. Eu estava até conversando com a Xana, eu falei, engraçado, né? Eu nunca consegui me manter, me sustentar nas áreas em que eu atuei. Mas aí é óbvio, porque eu atuei com direito, eu atuei dando aulas em universidade, não sei o quê, mas não era nada disso. O que eu queria era realmente trabalhar com terapia e com arte. E aí, agora faz sentido por que eu não conseguia me sustentar. Porque antigamente eu falava, nossa, mas eu sou um fracasso. Eu senti isso, mas eu sou um fracasso, porque eu não consigo me sustentar nas coisas, eu não consigo manter num alvo, num foco. Eu estou sempre deixando as coisas para trás. E hoje a vida esprega na minha cara, né? Mas é claro, você estava fora do seu propósito. Você estava fora do seu sentido de vida. Como é que você vai manter essa chama acesa se ela não é sua, de verdade? Então hoje, para mim, assim, eu achei um papel aqui, tô até com ele aqui, sabe? Que eu fiz um workshop assim que eu cheguei no Porto, no final de 2017. E aí estava escrito assim, eu falei assim, o que eu quero? Eu falei, eu quero ajudar o máximo de pessoas a descobrirem o real valor que elas têm nessa vida e aquilo que elas vieram aqui para ser, para viver a sua própria verdade, da mais profunda, entendeu? Mais autêntica. E aí quando eu li isso, eu falei, olha só, já estava lá atrás. E hoje, aqui eu com você nesse direct, eu com os meus vídeos, eu fazendo minha arte e trabalhando arte-terapia junto com as minhas consultas e tal, trabalhando meditação, espiritualidade, propósito. E eu fico assim, caramba, agora faz sentido. Porque antes eu falava, nossa, é uma incapacidade minha não conseguir me sustentar naquelas áreas que todo mundo consegue. Não, era porque aquilo não era eu, aquilo não era para mim. Então, na verdade, não foi um fracasso eu ter fracassado naquelas áreas, foi um grande sucesso. E quando a gente consegue enxergar, né, é como se fosse o panorama, porque na hora que a gente está vivendo, a gente não sente o fracasso. Depois que a gente chega no final e olha para trás, a gente fala, uau, a vida tem caminhos muito inesperados para nos colocar no ponto em que a gente tem que estar, né? Isso é muito fantástico. Por isso é que eu também, o primeiro exercício que peço às pessoas quando começam a fazer o acompanhamento individual é mesmo isso, conta-me a tua história. Porque tenho encontrado muita gente que primeiro desvaloriza, não é? E depois até renega partes da história. Eu, por exemplo, até há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, não percebia às tantas porque é que tinha tirado economia. E agora incorporei isso de alguma forma quando passamos para a materialização do sonho. Temos que falar dos planos de ação e de dinheiro. Falamos muito de dinheiro e como é que isto se vem, como é que atraímos esta energia, como é que trabalhamos esta energia, que também é das que mais precisa de ser curada também. Esta relação com o dinheiro tem muito a ver como é que nós o pomos ao serviço, mais uma vez, da vida e não nós nos pomos ao serviço dele. Pronto. Mas dei aulas sobre isso também, mas muitas vezes renegava um bocadinho esse curso. Portanto, é um bocadinho de encontro ao que estavas a dizer, a perceber que cada passinho que nós demos nos preparou para este momento. E depois nos prepara para o próximo passo, né? É sempre passo a passo. E depois é muito interessante também, estou-me a lembrar que falaste há pouco também da confiança, não é? Porque depois também é importante soltar os resultados, não é? Soltar, desapegar-nos daquilo que vai ser. Só podemos controlar, lembro-me sempre do Gandalf, do Senhor dos Anéis, só podemos decidir aquilo que podemos fazer com o tempo que nos é dado. Esse é o nosso poder, a nossa grande liberdade, não é? O resto é para soltar, porque já não esse peso de saber, de controlar o resultado também, de controlar o que é que vai acontecer, no fundo essa sabedoria maior já não nos compete. Mas ao mesmo tempo esta precisidade de saber quem somos. E isso é uma apuração diária. Isso é muito interessante. Porque há sempre alguma coisa que só nós é que sabemos fazer, mais ninguém, e isso é tão precioso. À nossa maneira, podes fazer, lá está. Por exemplo, em relação ao que estavas a dizer, eu revi-me muito, e no fundo também é a minha missão, não é? Só que eu faço de uma forma e tu fazes de outra, e isso é tão precioso, até mesmo insubstituível e incomparável, que lá está. Por isso é que depois as pessoas vão ressoando, e provavelmente umas pessoas procuram a ti, outras pessoas procuram a mim, outras pessoas procuram outra pessoa, porque alguma coisa chama, alguma coisa ressoa. E pronto, para mim é realmente um privilégio também ter-te conhecido e realmente cada vez que nós interagimos, vão-se acendendo luzinhas e acaba por reforçar também este propósito.
que nós temos, não é? E então, no fundo, aqui na história, a história, há sempre aqui uma interpretação do Osho, porque isto faz parte de um baralho do transformação do Osho, que eu cheguei a estar na Índia, cheguei a estar no ashram dele, não sei se conheces, mas depois só comecei a ler os livros cá, fez parte do caminho. E então ele conclui assim um bocadinho a história, que é: o que quer que eu seja, sou, e esta é a maneira como serei. Agora, isto tem muito que se lhe diga, não é? E nós diariamente conseguimos apurar isto, até mesmo no nosso dia-a-dia, não é? Qual é o nosso papel no dia-a-dia, não é? O que é que realmente nós gostamos de fazer, o que é que realmente nos cabe fazer, o que é que realmente fazemos melhor, não é? E realmente temos capacidade para fazer muita coisa, mas há sempre há ali qualquer coisa que é mesmo o nosso fogo, e quanto mais nós nutrirmos isso, enfim, é mesmo por aí. E é um processo que a gente tem que aprender também. Você falou de soltar os resultados. E é um processo, eu acho que dentro da gente, é um processo de lapidação eterna. Porque hoje eu vejo assim, antes eu pensava, então vou trabalhar a terapia e vou deixar a arte para o meu propósito pessoal. E hoje eu estou vendo, não, mas eu posso acoplar a arte dentro da minha terapia. Eu posso acoplar a meditação dentro da minha terapia. Eu posso acoplar tantas técnicas de tantas outras coisas à minha maneira. Então é interessante porque você, dentro da própria... Enquanto você está jogando o jogo, você vai aprendendo a descobrir novas possibilidades e saídas para você mesmo. Então, se hoje... Agora, por exemplo, eu já estou querendo começar a atuar com workshops em grupos. Por enquanto, eu sempre atuei ou com terapia pessoal ou com casal, que eu sempre adorei. E agora eu quero me lançar para uma outra coisa. Eu falei, eu quero experimentar, eu quero dinamizar, entendeu? Então, quando você chega num ponto, você acha que assim, pronto, me realizei. Não! É aí que a brincadeira começa. Aí dali você quer ir para o grupo, do grupo você quer ir para as aulas. E aí você começa, sabe? Com os seus projetos, assim, que são infindáveis. Então, é um processo mesmo realmente de lapidação diária, né? E que você precisa saber se respeitar muito bem. E aí você falou sobre a questão da comparação. A Lígia, até a Gastronomia com Afeto, até falou isso, né? Sim. Precisamos sair do lugar de comparação. Exato, porque só eu posso fazer o que a Domingas pode fazer. Só o José pode fazer o que o José pode fazer. Ninguém mais. Então, a gente tem que parar de se desvalorizar, né, perante o talento do outro, e em vez de ficar gastando a nossa energia, colocando o nosso foco no outro, focar em nós próprios. E aí descobrir o que você realmente, onde você realmente se é, de verdade. E naquilo, se você entrar para dentro daquilo, se aprofundar naquilo, você não tem como não ser bom. Pode não ser bom, de repente, para ser o Tony Robbins e atuar com milhões, mas para atuar com o número necessário de pessoas, você vai ser bom o suficiente. Não precisa ter esse medo, né? Isso é... Uau, sim, exatamente. Esse processo lembra-me sempre em 2015 também fui fazer um retiro mesmo com o José Maria Dória, que é o fundador da Escola de Desenvolvimento Transpessoal, a Madrid. Foi mesmo, o retiro chamava-se Retiro Integral. Por isso é que esta palavra do integral, e este que eu promovo, este processo de desenvolvimento integral, que engloba o corpo, a mente, as emoções, a educação das emoções, e depois, principalmente, esta ligação com o propósito, para mim é essencial. E depois, realmente, integrar tudo aquilo que nós fizemos e que queremos fazer, que pode realmente ser integrado na nossa prática. E isso é muito interessante. Mas alguém lhe perguntou, nesse retiro, pronto, lá está, esta nossa mente, e ele perguntaram-lhe, então, imaginamos que eu já sou a melhor pessoa que imagino ser. Ele queria-se imediatamente colocar nesse ponto. Imaginemos isso. Então, e agora? E o Zé Maria Dora só respondeu, então, agora continuas. Porque realmente fez-me lembrar o que estavas a dizer, porque esta lapidação interna, lapidação, este apurar do diamante, que é quase diário, não é mesmo diário, este passo a passo. Mas depois também é engraçado, não é? Esta morte este falecimento deste meu amigo, ele foi com 55 anos e estava mesmo no apogeu, tipo, em termos físicos, em termos mentais, em termos de sabedoria, estava no apogeu. E então, é engraçado, e aconteceu, pronto, parece que a vida o levou, quando ele parece que, aparentemente, ele tinha muito mais ainda para dar, mas parece que lá está esta confiança na sabedoria maior que, pronto, muito provavelmente, eu cada vez mais acredito nisso, nós estamos aqui até cumprir a nossa missão, pelo menos neste plano ou nesta vida, e então é muito interessante, nós fazemos o melhor até
até cumprirmos e até depois também saber ir. Eu ainda tenho esta vontade de alguma forma, ter essa percepção, quando é que vai estar na hora. Pelo menos eu vou... tenho se calhar esta arrogância, não sei, este ego, não, eu vou saber, esta crença que eu ainda vou saber, porque realmente tenho tanta coisa ainda para realizar, mas ao mesmo tempo perceber que, ok, estamos aqui e enquanto cá estamos, temos realmente algo a fazer. E isto também ajuda-nos quando nós ficamos e outras pessoas vão, que nos são muito queridas, acho que nos ajuda. Eu também, este ano, perdi o meu pai, foi assim a pessoa mais perto que eu perdi nos últimos anos. E então, este perceber, ok, aquela pessoa cumpriu a missão, agora eu vou partir daqui e vou fazer o meu caminho, vou fazer o meu papel, até também desapegar-me, não é? Porque isto também acho que é muito importante, nós também vivemos muito, acho que temos pouca consciência da morte, ou trazemos isto pouco para o nosso dia-a-dia, não é? E quando nós sabemos, não, mas isto vai terminar, então como é que realmente tu queres viver? Como é que te queres despedir da pessoa que está contigo? Como é que tu queres realmente lhe dizer aquilo que realmente mais queres? Isto partindo do pressuposto que amanhã pode já não cá estar. Então acho que essa consciência também é muito importante para nós soltarmos mais uma vez, olha, hoje até estou chateado, mas se calhar se eu perceber o que é que tu fazes, não é? Se amanhã fosses embora, não é? Então parece que soltas também muita coisa e fazes funcionar o que realmente importa. Acho que isso também, essa consciência também é importante. Enfim, já estou aqui um bocadinho a coisa. Eu acho muito importante, eu vi aqui o comentário da gastronomia com afeto e assim, porque realmente quando nós percebemos que somos incomparáveis e que isto é um exercício que não faz sentido, não é? Também é muito, muito interessante, muito interessante. Havia também essa questão de nós, e acho que aflorámos aqui, nós compararmos sim, mas connosco próprios. Como é que nós éramos, lá está, como tu falaste no início, a Domingas que era há uns anos atrás e agora, eu também faço muito esse exercício para perceber realmente a evolução que houve. E há sempre, por mínimo que seja, há sempre, porque a vida está sempre a trabalhar em nós, mesmo que às vezes quando nós não queremos ou nem sequer temos essa consciência. Então, enfim. Sim. Eu me lembro assim, de uma palestra que eu vi, você falou sobre essa consciência da morte, né, como um lugar de soltura, né? Dentro das meditações, os budistas tibetanos trabalham muito essa consciência. Sim. Eu fui numa palestra de um monge em que ele falou assim, é interessante porque os ocidentais, eles acordam e sempre pensam assim, hoje eu não vou morrer. Como se a morte não fosse uma possibilidade, porque ninguém quer se deparar com ela, né? Porque está todo mundo muito apegado. E ele falou, e já para nós budistas, todo dia em que nós acordamos, nós falamos assim, hoje eu vou morrer. Porque quando eu parto da premissa de que hoje eu vou morrer, todos os meus atos dali para frente vão ser com base no amor, na compaixão, no perdão, porque eu vou querer soltar tudo o que é de melhor e deixar para trás o que é de pior. Não vou querer levar nada. Então eu achei assim muito maravilhoso. E eu sofri, eu não sei se eu te falei isso, mas eu sofri um acidente de barco, um rafting e tal, em que eu fui sugada por um rio, eu fiquei lá dentro, me afoguei, morri assim mesmo. E foi ressuscitada depois no barco. E foi muito interessante porque assim, eu caí numa vala e enquanto eu estava na vala, eu tentava sair de todos os jeitos e descia a água daqui e a vala fazia um negócio assim e caía de novo. Então eu virava para cá, tinha água, virava para cá, tinha água, e tinha muita água. E eu não conseguia, meu colete salva-vidas começou a subir para cima do meu pescoço e começou a me enforcar. E eu me debati, até que chegou um momento em que, eu me lembro assim, Zé, primeiro que passa toda a sua vida na sua frente, você vê como que seu corpo vai ser encontrado, quem vai estar no seu enterro, passou tudo aquilo. Mas aí chegou um momento em que eu comecei a ficar sem ar e eu vi que eu ia desmaiar. E aí eu olhei assim pro céu, cara, eu falei, debaixo d'água, assim, com aquele clarão, eu falei assim, olha, Deus, hoje não seria o dia em que eu escolheria para morrer. Mas se é esse o dia que você escolheu para eu ir, então eu me rendo e eu quero ir com paz. Porque a pior coisa dessa vida para mim é sair dessa vida e chegar do outro lado sem paz. Então, quando eu fiz isso, depois eu apaguei, eu desmaiei, e foi isso que me salvou. Porque quando eu parei de lutar contra a vida, o meu corpo saiu do colete e eu fui por debaixo da água e saí. E lá na frente, já mais de 50 metros na frente, o barco que estava lá me resgatou, me botou para dentro, fizeram a respiração e tal, e eu voltei. Então, para mim, aquilo foi um exercício, assim, Domingas. Toda vez que a vida te trouxer tormentas, sejam elas de água, de fogo, de terra, de pedra,
solta, entrega para Deus, entendeu? Porque se alguma coisa acontecer com você, você vai ter perdido a sua paz, lutado contra uma força da qual você não tem forças para lutar, que é a força da vida, e ainda vai sair daqui sem paz? Eu falei, de jeito nenhum. Então ali foi um marco, sabe? Eu tinha 22 anos. Foi o meu batismo, eu falo que foi o meu batismo de água, não foi mas ali eu renasci de alguma forma, sabe? E foi libertador, porque foi a partir daquele momento que eu falei, cara, eu não quero mais viver minha vida sem paz. Porque até então eu vivia. E ali eu fiz uma escolha de não morrer, não chegar do outro lado sem paz. Então eu pensei, poxa, se eu não quero morrer sem paz, por que eu vou escolher viver sem paz? Aí eu comecei profundamente o meu processo. Foi muito bom. Ou seja, um mal que veio para um bem, para um despertar maior. Né? Muito legal. Uau, uau. Eu não conhecia essa história. Muito grato por estar essa parte da tua história, que é muita coisa, claro que não conheço, também não nos conhecemos assim há tanto tempo. Mas isso é poderosíssimo. Eu relembro-me também algumas situações. Eu costumo dizer que, por exemplo, aqueles 6 meses que eu vivi na Índia foram dos mais felizes da minha vida. Mas eu estive perto da morte, pai, 2 ou 3 vezes pelo menos. Também, e realmente essa percepção, e também já cá em Portugal, depois tive um acidente de carro, o carro capotou, mas foi assim uma coisa muito simples, ia a 50 a hora e acabou, o carro derrapou ali, era estreitinha, e o carro derrapou numa areia, e de repente trancou, e eu tive só, aquilo é uma fração de segundo, e eu tive a percepção, peraí, eu não posso fazer nada, fiquei completamente sem poder fazer, então, precisamente, eu lembrei-me, houvesse entrega, olha, não posso fazer nada, olha, eu vou. Então escapei-me do carro só com um arranhãozinho aqui no pulso, saí pelo vidro da frente com o carro capotado. E tanta coisa podia ter corrido mal, porque o carro estava cheio de ferramentas, eu estava a apontar árvores e tudo aquilo. E o carro foi para a sucata, foi mesmo também a gente precisava também de soltar aquele carro, enfim, foi uma série de tomadas de consciência. Mas a maior de todas foi, poças, eu devo estar aqui para fazer alguma coisa, porque podia ter corrido tão mal e saí assim. Também, realmente esta percepção da morte, é assim, esses momentos são muito preciosos. E são uma grande aprendizagem. E o que contas é incrível, porque realmente dá esta questão que, lá está, quando nós soltamos o controle, às vezes, né? Tipo, estamos realmente demasiado apegados em controlar aquilo que queremos para as nossas vidas e depois acabamos. E é um paradoxo, porque parece que quando soltas é que ele vem, é que realmente tudo o que precisas é que vem. Isso é incrível, isso é mesmo incrível. Isso, maravilhoso. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Pô, muito obrigada aí pela participação. Tô vendo o pessoal comentando, acenando. Pô, muito obrigada, gente. Tô adorando. Tô adorando a conversa, José. E eu acho que o pessoal também. Tá todo mundo falando Rômulo. Pô, obrigada. Michele. Gente, muito obrigada. Se alguém tiver alguma coisa, a gente só tem poucos minutos aí para terminar. Se tiver alguma... Eu acho que vou adotar aquela coisa que tu disseste do hoje eu vou morrer. Porque eu lembro-me sempre, nós na escola, até na escola transpessoal, acho que até há um curso, ou havia, eu lembro-me disso, que era tu fazeres, imaginando que era o teu último ano de vida. E então o que é que tu fazias nesse ano? Mas eu agora, até depois desta conversa, acho que já é demais. Realmente, hoje eu vou morrer, isso é muito interessante, porque acaba por nos colocar sempre nessa posição. Mas, claro, também não menosprezando aquilo que é de longo prazo, não é? Porque às vezes também podemos cair no outro. Ok, agora se eu vou morrer, vou só beneficiar daquelas coisas de curto prazo, né? Daquelas gratificações. Faz sentido, realmente. Hoje pronto, é por aí. Né? O que faz sentido? E tem a ver com esse lugar do resultado, porque se você está inteiramente entregue ao seu presente, é impossível que o seu futuro não seja um futuro rico. Rico em termos de uma abundância que te traga satisfação, não só riqueza material, né? Então, assim, eu acho que isso é importante. Você soltar o resultado, soltar o controle, confiar, porque a soltura implica confiança na vida. E quando você confia na vida, a vida é muito mais sábia que você, ela está aqui há muito mais tempo que nós. Então ela sabe exatamente o que tem que ser, sabe? Isso é muito bom. Uau, isso é poderosíssimo. Bom, gente, eu acho que a gente... Você quer falar mais alguma coisa, José? O pessoal está falando que foi muito válido. Esse do presente. Legal. Porque nós depois também...
e esse saber desfrutar do passo a passo, não é? Nós sabemos, porque eu gosto muito disto e também herdado do meu pai, onde eu construí o meu jardim, onde é a base desta escola, e agora voltei a fazer ações presenciais, vou voltar a fazer no final de agosto, e tem muito a ver com isto, porque as coisas não se fazem de um dia para o outro, então este saber, este desfrutar deste passo a passo, mas saber onde é que nós queremos chegar, saber a direção, saber a visão. Eu, por exemplo, nesta escola que lancei, o nível 3, a pessoa estabelece a visão e define um dia perfeito na sua vida. Como se já lá estivesse, apurando os 5 sentidos. Também se faz isto na escola transpessoal e na educação das emoções, no processo de educação das emoções. Definir um dia perfeito. E depois perceber, ok, o que é que eu posso fazer hoje, fazer tudo e só o que posso fazer agora para ir nessa direção. E dizer sim a tudo o que nos leva, o que nos expande e que nos leva nessa direção. E o resto tens que soltar, porque não podes dizer sim a tudo, não é sim a tudo, é sim aquilo que nos leva nessa direção. Para estabelecer esse legado, o que é que eu vim fazer, o que é que eu quero deixar. Isso também me toca muito. O que é que eu quero deixar com... mais que não seja, por exemplo, um vídeo como este em que vai inspirar mais pessoas, é esse também o meu propósito. E ficar, deixar. Isso que você falou eu acho fantástico. Hoje eu estava lendo uma coisa que falava isso em outras palavras. Falava assim, sonhe grande, mas saiba começar com passos pequenos. Então isso é fundamental, esse apreciamento, essa apreciação pelo processo. Eu gosto tanto do processo terapêutico, por quê? Porque ele não tem fim. Quando eu chego no nível 2, ali eu sou uma iniciante do nível 2. Eu falei para a Xana que eu estou mudando de nível, mudei de nível, espiritualmente falando e tal, cresci muito. Mas agora eu sou a faixa branca desse nível. Eu sou a Juninha desse nível. Então, que maravilhoso, porque eu tenho... E eu sei que quando eu chegar lá no nível 20.000, vai ter o 20.001, 20.002, 20.003. Então, não tem problema, né? Não tem... E é isso. Aprenda a apreciar o processo, aprenda a ser generoso com os seus erros durante o processo e compassivo. Porque para você aprender qualquer coisa, para você chegar a um sonho imenso, você precisa, às vezes, dar passos pequenos e ter erros no percurso. Então, aprenda a lidar bem com isso e simplesmente saiba a direção que você, que a tua alma realmente, que a tua intuição, que aquilo mais profundo, fogo de fundo, né, o fogo profundo, te levando e segue. Eu falo que é aquela propaganda do Johnny Walker Red Label, sabe? Que é keep walking. Keep walking. Se eu tô mal, acordo mal, não sei o que, Domingas, eu só falo, só continua. Só dá mais um passo, só faz mais um vídeo, só escreve mais um texto, só faz uma live. Porque isso pode, para você pode ser uma coisa assim, banal naquele dia triste e tal, mas para outra pessoa que está do outro lado, pode ser salvador. E a gente nunca sabe quem, quando e onde nós estamos inspirando alguém. Então, assim, keep walking, dá mais um passo. Tá ótimo. Conseguiu passar por hoje, deu um passinho de formiga, parabéns. Se congratule, né? Eu fico assim, se dê beijinhos, faz isso, seja valoroso com seus pequenos gestos para consigo. Né? Ainda há pouco escrevi sobre isso, como seres humanos, não é? Depois, noutras dimensões, não sei, mas como seres humanos só conseguimos dar um passo de cada vez. E então é isso. Eu da Índia também trago um dos meus orientadores lá. Ele falava muito no búfalo e no cavalo, em que a nossa mente é assim o cavalo que é muito rápido, nós imediatamente imaginamos onde é que queremos estar, o que é que queremos fazer, esta visão. Mas depois temos de trazer para o dia-a-dia, temos de trazer o búfalo, que é muito mais... A ação do búfalo é muito mais... Então na Índia foi os animais mais zen que eu já vi. Tu olhavas para a cara do búfalo e imediatamente parece que conseguias respirar e acalmar, porque ele tinha uma expressão muito serena. E depois também tinha um passo muito mais sereno, muito mais consciente também, não é? Nós aprendemos a desfrutar. Também na escola transpessoal fazemos muita caminhada consciente e nós podemos desfrutar de cada passo e sentir muito bem cada passo. E é por aí. E, enfim, acho que estamos mesmo em cima da hora. Uma amiga minha que eu fiz uma live com ela falou assim, fala um mantra de vida que você leve para você, para fechar essa live. Estás a perguntar a mim? Sim. Boa. Eu se calhar ia buscar essa frase do Rui Gabriel também, que é o faz agora, tudo e só o que podes fazer agora. Que é muito engraçado, porque ele puxa o agora 2 vezes e o fazer também, faz tudo e só, mas depois é tudo e só. E esta questão para mim é deliciosa, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos porque
não podemos, queremos fazer sempre mais alguma coisa, né? Então perceber, ok, hoje eu posso fazer isto, dei o meu melhor, mas vou até aqui. E essa é que é a grande questão para mim. Fazer tudo e só, mas agora fazer tudo e só agora, aquilo que te leva na direção que tu queres, que tu escolheste. Isso também é uma decisão, nós decidimos. Aliás, a própria decisão de ser feliz, a própria questão de ser feliz é uma decisão. E então, estava-me a terminar, não é? Aqui com muita gratidão para você e para todas as pessoas que estiveram aqui conosco.